E se você tivesse o poder de curar qualquer doença, mas ninguém acreditasse em sua inocência? Hoje vamos conhecer uma história emocionante e cheia de reviravoltas, que nos faz refletir sobre justiça, destino e compaixão. Bem-vindo ao Resumere, o seu canal de resumo de filmes e séries. Confira agora o resumo completo de A Espera de um Milagre. Parte 1. O Caminho Verde da Memória. No tranquilo e melancólico ano de 1999, em uma casa de repouso na ensolarada Louisiana, vive Paul Edgecombe, um homem de idade avançada que carrega consigo lembranças profundas e dolorosas de um passado que nunca conseguiu esquecer. Seu dia é marcado por uma rotina solitária, embora ele tente sempre que pode escapar das regras da instituição para realizar longas caminhadas. Entre todas as paisagens que poderia visitar, há um lugar especial que sempre o atrai. Uma casa de campo afastada, repleta de silêncio e memórias. Diferente dos outros moradores da casa de repouso, Paul possui uma vitalidade incomum para sua idade. Seu corpo, apesar de marcado pelo tempo, ainda conserva uma mobilidade surpreendente. Contudo, não são apenas os anos que pesam sobre ele, mas também as recordações que o perseguem sem piedade. Certa noite, depois do jantar, ele se senta diante da televisão e começa a assistir ao clássico filme Top Hat. No entanto, conforme a trama avança, uma onda de emoção o invade de maneira inesperada e lágrimas silenciosas deslizam pelo seu rosto enrugado. Sua amiga e companheira de longa data, Elaine, percebe sua tristeza e, preocupada, pergunta o que aconteceu. Com um olhar perdido no passado, Paul finalmente revela o motivo de sua angústia. Aquele filme o transportou de volta a um verão distante, no ano de 1935, quando ele trabalhava como agente penitenciário na penitenciária Cold Mountain. Naquela época, Paul e seus colegas de trabalho eram responsáveis por cuidar dos presos condenados à morte. O bloco onde ficavam confinados era conhecido como a Milha Verde, devido ao tom esverdeado e desbotado do piso, semelhante à cor de limas secas. Era um lugar onde a esperança se esvaía a cada dia e onde as despedidas eram definitivas. A cadeira elétrica, instrumento que colocava fim às sentenças, era temida e reverenciada. Seu apelido era a Velha Sparky, e sua presença era um lembrete constante do destino inevitável daqueles que caminhavam por aquele corredor. Para Paul, 1935 foi um ano particularmente doloroso, e não apenas pelas responsabilidades que carregava. Ele sofria de uma infecção urinária severa, que o fazia sentir dores insuportáveis toda vez que precisava ir ao banheiro. A cada tentativa, a sensação era como se lâminas afiadas atravessassem seu corpo, tornando seus dias ainda mais exaustivos. Naquele mesmo período, um novo guarda ingressou na equipe, Percy Wetmore. De temperamento cruel e sádico, Percy não escondia o prazer que sentia ao humilhar os prisioneiros. Ele provocava constantemente os detentos, lembrando-os de forma fria e desumana de seu destino final. O pior de tudo era que, apesar de sua postura detestável, Percy não podia ser simplesmente afastado do cargo. Ele possuía fortes conexões familiares com o governador, o que lhe garantia uma proteção que os outros guardas não podiam contestar. Foi nesse ambiente hostil que John Coffey chegou ao corredor da morte. Gigantesco em estatura, mas dono de um olhar gentil e uma voz suave, Coffey era um homem que intrigava a todos. Sua história era trágica e controversa. Ele havia sido condenado pelo assassinato brutal de duas meninas brancas. Para a sociedade, ele era um monstro. Mas, para Paul, algo não se encaixava. Havia uma tristeza profunda nos olhos de Coffey, uma dor silenciosa que parecia carregar muito mais do que sua própria culpa. Além dele, havia também outros presos do bloco. Allen Bitterbuck, um homem de origem indígena que aceitava sua condenação com uma serenidade inquietante. Edward Dell Delacroix, um sujeito franzino e nervoso que se encolhia diante da crueldade dos guardas. Tutut, um prisioneiro falante sempre tentando arrancar risadas dos outros detentos. Cada um deles tinha uma história, um passado e um destino selado. Mas entre todos, era John Coffey quem mais despertava a curiosidade de Paul. Havia algo nele que não combinava com o crime que lhe foi atribuído. Para entender melhor sua situação, Paul leu a ficha de condenação de Coffey. Descobriu então que naquela mesma Louisiana, duas meninas haviam desaparecido misteriosamente. O que aconteceu com elas
Era uma história que ainda precisava ser completamente desvendada. Parte 2. O Eco das Sombras. A quietude da floresta foi abruptamente interrompida pelos gritos aflitos do pai Klaus e dos vizinhos que o acompanhavam. A busca incansável os levou a um descampado envolto por árvores densas, onde encontraram uma cena de partir o coração. John Coffey jazia no solo. Suas mãos trêmulas acariciavam os cabelos das duas meninas. Seu rosto estava molhado de lágrimas, seus olhos refletiam um sofrimento profundo e de sua boca escapavam gritos de angústia. Ele não fugiu quando foi encontrado, nem tentou se defender. Apenas gritou que tentou voltar atrás, mas já era tarde demais. O desespero de John e sua atitude intrigavam. Como um homem tão grande e imponente podia parecer tão frágil? Não havia raiva em seus olhos, apenas dor. Algo parecia errado, mas diante da cena, a cidade inteira estava convencida de sua culpa. Sem questionamentos, John foi levado para a prisão de Cold Mountain, onde seu destino já parecia selado. Enquanto isso, outro prisioneiro era introduzido no corredor da morte. Seu nome era Wild Bill Wharton. Diferente de John, Wild Bill era um homem cruel e caótico, um verdadeiro tornado de violência e loucura. Desde criança, causava problemas e agora estava ali para pagar pelos crimes cometidos durante um assalto brutal. Apesar de seu comportamento imprevisível, ele fora considerado mentalmente apto para ser condenado. Seus olhos carregavam um brilho de desdém e desafio, e ele parecia se divertir em testar os limites dos guardas. Paul, ainda lidando com a dor de sua infecção urinária, continuava sua rotina na penitenciária. Em meio às sombras da prisão, uma pequena criatura inesperada trouxe uma centelha de alegria para aquele lugar sombrio. Um rato esperto e carismático que se escondia no depósito. Sempre escapando dos olhos atentos dos guardas, o pequeno animal se tornou um verdadeiro enigma. Não demorou para que o rato fizesse amizade com um dos presos. Edouard Delacroix, o homem franzino e assustado, encontrou consolo no pequeno ser, a quem passou a chamar de Sr. Jingles. Eles se tornaram inseparáveis. O rato aprendeu truques como pegar um carretel de linha e trazê-lo de volta, e logo se tornou a distração favorita de todos no bloco. Para os presos e guardas, o Sr. Jingles representava um raro sopro de esperança, mas não para Percy Wetmore. O jovem guarda sádico e vingativo odiava tudo o que trouxesse alegria aos outros. Ele via no Sr. Jingles um alvo perfeito para sua crueldade. Determinado a acabar com aquela pequena felicidade, Percy passou a perseguir o rato pelo bloco, tentando pegá-lo. No entanto, o Sr. Jingles era rápido e esperto demais para ser capturado facilmente. A obsessão de Percy crescia a cada dia e seu ódio por Delacroix também. A tensão aumentou quando, certo dia, Wild Bill pegou Percy de surpresa e o segurou, com força, ameaçando tirar sua vida. O jovem guarda entrou em pânico absoluto e perdeu o controle, derramando lágrimas e deixando sua fragilidade exposta para todos verem. Quando finalmente foi solto, seu rosto estava pálido e seu uniforme encharcado. Edward riu sem parar, sem saber que essa risada selaria seu destino. Humilhado e tomado pelo desejo de vingança, Percy jurou que faria Delacroix pagar. O destino quis que ele encontrasse a oportunidade perfeita quando o Sr. Jingles escapou por um instante da cela de Edward. Com um olhar de triunfo, Percy não hesitou. Ele ergueu o pé e, com toda a força, esmagou o pequeno rato, pondo fim ao que para muitos era a única fonte de esperança naquele corredor. O desespero tomou conta de Edward, e até os guardas sentiram um peso no peito, mas foi John Coffey quem trouxe o verdadeiro espanto. Ele chamou Paul e pediu que colocassem o corpo inerte do Sr. Jingles em suas mãos. Sem entender, Paul obedeceu. Então, diante dos olhos incrédulos de todos, John demonstrou um dom que ninguém poderia explicar. Com delicadeza, ele segurou o pequeno rato e fechou os olhos. Uma estranha corrente de energia parecia fluir dele, e em poucos instantes, algo inacreditável aconteceu. O Sr. Jingles abriu os olhos e se mexeu, como se nunca tivesse sido ferido. Paul e os outros guardas não conseguiram esconder sua expressão de assombro. Como era possível? O que John havia feito? John olhou para Paul e pediu que se aproximasse. Ainda sem entender, Paul obedeceu. Com um gesto gentil, John segurou suas mãos e, de repente, uma onda de calor atravessou seu corpo. Ele sentiu algo sair de dentro de si, algo que o libertava de sua dor. Foi quando percebeu. Sua infecção havia desaparecido. Ele
estava curado, mas havia um detalhe perturbador. Assim que terminou, John inclinou a cabeça para trás e soltou um longo suspiro. Pequenos insetos escuros saíram de sua boca e desapareceram no ar, como se fossem poeira levada pelo vento. John Coffey era mais do que um homem comum. Ele era um mistério vivo, um portador de algo inexplicável. E Paul começava a perceber que talvez aquele gigante silencioso não fosse o verdadeiro culpado pelo crime pelo qual estava condenado. Parte 3. Uma vingança impiedosa. Percy continua, convencido de que Brutus e Paul trocaram o rato de propósito apenas para enganá-lo. Seu orgulho ferido o deixa ainda mais amargurado. Durante seu treinamento como guarda, Percy foi instruído a jamais acionar o interruptor elétrico da cadeira sem molhar a esponja. Essa etapa era crucial, pois conduzia a eletricidade de forma suave, garantindo que a execução fosse rápida e sem sofrimento. No entanto, Percy nunca demonstrou interesse real em aprender os procedimentos corretamente, sempre acreditando que sua posição estava garantida por suas conexões políticas. A primeira execução a ocorrer após essa instrução foi a de Harlan Bitterbuck, um indígena resignado com seu destino. No momento da execução, o primeiro choque não foi suficiente para parar seu coração, e um segundo foi necessário. O evento, apesar de chocante, foi tratado como uma falha técnica rara. Paul, porém, sentiu um desconforto crescente em relação a Percy e seu comportamento irresponsável. Intrigado com a verdadeira natureza de John Coffey, Paul decidiu procurar o médico Bert Hammersmith, que havia avaliado o caso. Paul queria entender como um homem aparentemente pacífico poderia ter cometido um crime tão brutal. No entanto, Hammersmith já tinha sua opinião formada. Ele acreditava firmemente na culpa de John e fazia comparações racistas, influenciado por um trauma pessoal. Seu próprio filho havia sido atacado por um cachorro e ficado cego de um olho, o que fez com que ele comparasse afro-americanos a animais perigosos. Paul percebeu que não encontraria respostas justas ali. Enquanto isso, Percy, em busca de uma forma de se afirmar e mostrar sua autoridade, exigiu gerenciar a execução de Edward Delacroix. Em troca, ele prometeu cumprir seu acordo de ser transferido para um posto administrativo no hospital psiquiátrico Briar Ridge. Um trato foi feito, mas Percy, movido por sua crueldade e desejo de vingança, sabotou deliberadamente a execução. No momento crítico, em vez de umedecer a esponja condutora de eletricidade, ele a deixou seca. O resultado foi catastrófico. A eletricidade não foi distribuída corretamente pelo corpo de Edward, prolongando sua agonia de maneira terrível. Ele queimou vivo diante de todos, com sua carne sendo cozida de dentro para fora. E até mesmo chamas começaram a surgir. O horror do momento chocou tanto os presentes que até os guardas mais experientes ficaram abalados. Percy, no entanto, observava a cena com um olhar de satisfação velada. Enquanto isso, um novo drama se desenrolava. Hal Moores, diretor da prisão e chefe de Paul, estava sofrendo ao ver sua esposa, Melinda, definhar devido a um tumor cerebral inoperável. A dor de Hal era visível para todos, e Paul sabia que algo precisava ser feito. Ele reuniu coragem e revelou a Hal o milagre que havia presenciado, a cura de sua própria infecção urinária pelas mãos de John Coffey. Inicialmente cético, Hal acabou convencido a permitir que Melinda fosse levada até John. Para que isso fosse possível, Paul e sua equipe precisavam garantir que Percy e Wild Bill Wharton não interferissem. Uma estratégia arriscada foi colocada em ação. Percy foi amarrado, amordaçado e colocado em confinamento solitário. Enquanto isso, Wild Bill foi discretamente drogado e posto para dormir, garantindo que não houvesse distúrbios durante o transporte de John para a casa de Hal. Quando John finalmente encontrou Melinda, o efeito foi instantâneo e milagroso. O tumor que a debilitava desapareceu diante dos olhos de todos. Pela primeira vez em muito tempo, Melinda falou com clareza e demonstrou vigor. Hal, emocionado, caiu em prantos ao ver sua esposa restaurada à plena saúde. Parte final. O último suspiro de John Coffey. Desta vez, algo estranho acontece. Os insetos escuros que costumavam sair do corpo de John após ele curar alguém não aparecem. Brutus observa John atentamente e percebe que ele engoliu a doença de Melinda de propósito. Mas por quê? Qual seria seu verdadeiro plano?
Wild Bill Wharton, sempre caótico e imprevisível, agarra o braço de John. Nesse instante, John sente algo muito além do toque físico. Ele vê imagens, sensações e descobre a verdade que estava oculta. Com um dom que ninguém poderia compreender, John percebe que Wharton foi o verdadeiro responsável pelo crime pelo qual ele foi condenado. Ele vê as duas meninas assustadas, presas nas mãos cruéis de Wharton, vê a brutalidade de seus atos e sente a dor e o sofrimento que elas passaram. John não pode permitir que essa verdade fique escondida. Ele olha para Percy com um olhar intenso, carregado de propósito. Lentamente ele transfere para Percy toda a escuridão que retirou de Melinda. Percy, sem entender o que acontece, começa a tremer e seu olhar se perde. Em um estado de total descontrole, ele saca sua arma e dispara repetidamente contra Wharton, que morre instantaneamente. Após o ato, Percy cai em um estado de catatonia permanente, sem reação, sem palavras, apenas um olhar vazio para o nada. Aquele que antes exercia sua crueldade sobre os outros, agora se torna prisioneiro de sua própria mente. Em vez de conseguir seu cargo administrativo no hospital psiquiátrico Briar Ridge, ele é internado como paciente, ironicamente condenado ao mesmo destino que impôs a tantos. Após esses eventos, Paul sente que precisa de respostas. Ele procura John e pergunta o que realmente aconteceu. John, com sua serenidade e tristeza habitual, apenas diz que puniu aqueles homens maus e oferece a Paul a chance de ver o que ele viu. Hesitante, mas sentindo que não pode recusar, Paul segura a mão de John e então tudo se revela. Ele vê as imagens como se estivesse lá, testemunhando o horror que ninguém mais conhecia. Ele vê Wharton rindo, as meninas aterrorizadas, a tragédia se desenrolando diante de seus olhos. A verdade pesa sobre ele como uma montanha. Paul, angustiado, pergunta a John se deve abrir a porta e deixá-lo escapar. John apenas diz que não. Ele fala da dor do mundo, de todas as coisas terríveis que ele sente e de como tudo isso o cansa. Ele diz que está com razão cansado da dor e que está pronto para descansar. Paul sabe que não há mais o que fazer. John não quer fugir, ele quer paz. Na noite anterior à sua execução, John faz um último pedido. Ele quer assistir ao filme Top Hat mais uma vez. Ele se senta calmamente, assistindo às cenas de dança com um olhar melancólico. Paul e os outros guardas observam em silêncio, sabendo que aquele era o desejo final de um homem que nunca deveria ter estado ali. Chega o momento da execução. John é conduzido à cadeira elétrica, mas antes que coloquem o capuz preto sobre sua cabeça, ele faz um pedido sincero. Ele tem medo do escuro e não quer morrer sem enxergar. Paul hesita, mas atende ao pedido. Ele segura a mão de John e com um aperto firme diz adeus ao homem mais extraordinário que já conheceu. O interruptor é acionado e John parte, finalmente livre de toda a dor que o mundo o fez suportar. Paul nunca superou aquela execução. Ele pediu transferência para um centro de detenção juvenil, onde passou o restante de sua carreira tentando encontrar um propósito após aquele dia. Anos depois, já idoso, ele termina sua história. Para Elaine, ele menciona que tinha um filho adulto na época da execução de John, o que faz Elaine questioná-lo, pois ele parece estar vivo há muito mais tempo do que deveria. Então, Paul revela um segredo perturbador. No dia em que John segurou sua mão e lhe mostrou a verdade, ele também deu algo a Paul, uma parte de si mesmo. Agora Paul tem 108 anos e ainda está forte. Mas o que mais assombra sua mente é outra coisa. O Sr. Jingles, o ratinho que John trouxe de volta à vida, também ainda está vivo, apesar dos muitos anos que se passaram. Paul assiste ao rato, dia após dia, sentindo que ambos estão presos no tempo. E então um pensamento o atormenta. Será essa longevidade uma bênção ou uma punição? Ter sobrevivido a todos os seus parentes, a todos os seus amigos, até mesmo a Elaine, que agora jaz morta. Ele se pergunta quanto tempo ainda terá que esperar até que finalmente possa descansar. E no fundo, teme a resposta. A Espera de um Milagre é um filme que fala sobre compaixão, injustiça e o peso das escolhas. Ele nos faz refletir sobre como o sistema pode falhar e como algumas pessoas carregam fardos que vão além da compreensão humana. Agora, queremos saber sua opinião. Você acha que Paul foi injustamente punido por executar John? Se estivesse no lugar de Paul, o que você teria feito para tentar salvar John? Qual foi a cena mais marcante para você nesta história?
Deixe seu comentário. E se gostou deste resumo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos. Qual filme ou série você quer ver resumido aqui no Resumere? Até o próximo vídeo.